dia da leitura do alimento diário, cuja série é a Igreja, coluna e base da verdade. Senhor Jesus. O título desse alimento diário: Deus manifestado na carne. Senhor Jesus. E estamos dando início mais um título, de um alimento diário. Primeira semana, cujo título é as qualificações dos presbíteros e diáconos. Senhor Jesus. As qualificações dos presbíteros e diáconos. Senhor Jesus. Cujo título da terça-feira é a preocupação de Paulo com a igreja em Éfeso. Oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Ler com oração. Estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar o desígnio de Deus. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. Oh Senhor, que nós possamos estar limpos, irmão. Que nós possamos estar limpos do sangue das pessoas. Oh Senhor Jesus, porque nós jamais temos que deixar de anunciar o desígnio de Deus. Oh Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus, de fato, Senhor, nós temos que estar limpo de todo o sangue. Senhor Jesus, o sangue das pessoas. Oh Senhor Jesus, porque o nosso dever é anunciar todo o teu desígnio. Senhor Jesus, porque, irmão, jamais deixei de vos anunciar o desígnio de Deus. Oh Senhor Jesus, que maravilha. Conforme vimos ontem, Paulo viajou para Macedônia e deixou o jovem Timóteo em Éfeso, a fim de admoestar certas pessoas a que não ensinassem outra doutrina, ou seja, ensinamentos diferentes de acordo com a economia de Deus na fé. A igreja em Éfeso não era uma igreja nova. Já havia recebido o evangelho por meio de Paulo há certo tempo. Portanto, a condição dos irmãos lhe causava preocupação. Por ocasião de sua terceira viagem ministerial, Paulo de Mileto mandou chamar os presbíteros da igreja em Éfeso. Provavelmente, Paulo estava preocupado com a maneira em que os presbíteros conduziam a igreja naquela cidade. Quando os encontrou, Paulo lhes disse: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Paulo serviu ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, em virtude das ciladas dos judeus. Entretanto, reforçou, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa. Sabe o que isso significa, querido leitor? Que Paulo realmente se desgastou em prol da igreja em Éfeso. E Paulo prossegue, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todos os desígnios de Deus. Percebe-se no trecho: vós não vereis mais meu rosto, e estou limpo do sangue de todos. Que o apóstolo usou palavras fortes para com os presbíteros da igreja em Éfeso.
e deve ter tido suas razões para fazê-lo. Paulo estava a caminho de Jerusalém e sabia que cadeias e tribulações o esperavam. Ele tinha o pressentimento de que seria martirizado. Quando esteve em Éfeso, Paulo aproveitou todo o tempo de que dispunha para deixar os irmãos esclarecidos sobre as verdades. Portanto, a igreja em Éfeso era muito importante no contexto da obra. A exortação de Paulo estava cheia de preocupação pela igreja. Como lemos, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Vemos aqui que os presbíteros devem cuidar da igreja, porque o Espírito Santo os designou para tal. A função deles é pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Aleluia! Paulo estava preocupado porque sabia que após sua partida não mais os veria. Lobos vorazes penetrariam na igreja e não poupariam o rebanho. Ele sabia também que entre eles mesmos alguns se perverteriam e tentariam corromper outros irmãos. Por isso, advertiu os presbíteros: vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, dia e noite, não cessei de admoestar, com lágrimas a cada um. Éfeso foi a cidade em que Paulo investiu mais tempo e recursos, mesmo sem receber nenhuma ajuda dos irmãos em sua permanência ali. Ele mesmo trabalhava para suprir as próprias necessidades, como também as daqueles que serviam ao Senhor juntamente com ele. Isso nos mostra que realmente havia problemas com os presbíteros daquela igreja no exercício de sua função. Apesar das palavras fortes de Paulo, a igreja em Éfeso não avançou, vindo a afastar-se dos ensinamentos saudáveis da economia de Deus. Pelo exemplo da igreja em Éfeso, podemos perceber como é crucial os presbíteros da igreja acompanharem de perto os ensinamentos dos apóstolos. Que os acontecimentos da igreja em Éfeso hoje nos sirvam de lição. É muito precioso que os presbíteros guardem essas palavras que cheguem a nós por meio dos apóstolos. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Pergunta: por que de Mileto Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja em Éfeso? Ó Senhor Jesus. Irmãos, provavelmente Paulo estava preocupado com a maneira de que os presbíteros conduziam a igreja naquela cidade. Senhor Jesus. Paulo estava preocupado com os ensinamentos. Por isso que Paulo convocou os irmãos. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Compartilhar aqui breve. Senhor Jesus. Senhor Jesus. A gente viu ali que a igreja em Éfeso era uma igreja importante para a obra de Deus. Senhor Jesus. Como de fato a igreja em Guarabira, ela é muito importante na obra de Deus. Senhor Jesus. E nós, irmãos, temos que ter a sensibilidade, né? Temos que ter o cuidado, né, de estar sempre cuidando do rebanho de Deus. Senhor Jesus. Ter cuidado com os ensinamentos que nós possamos levar para as pessoas, irmãos, a verdadeira economia de Deus. Que nós não viemos com fábulas,
nem histórias humanas, mas que nós possamos vir com o verdadeiro falar de Deus, Senhor Jesus. E como diz aqui com oração, né? Estou limpo do sangue de todos, Senhor Jesus. Que nós possamos, irmão, ter essa mentalidade, né? E nós ter a certeza que estamos tranquilos, porque estamos fazendo nossa parte, Senhor Jesus. O Senhor quer, irmãos, que nós façamos a nossa parte, Senhor Jesus, como presbíteros, como irmãos que servem, né? Senhor Jesus. Essa palavra de hoje, irmãos, também eu venho ver do Senhor uma certa preocupação, né? Que nós possamos tomar como exemplo Éfeso, Senhor Jesus. Que Éfeso naquele tempo passou por tudo isso, né? Passou por ensinamentos diferentes, irmãos que se complicaram na fé, né? Com sua mentalidade. E que nós hoje possamos viver o verdadeiro evangelho, né? Que nós possamos estar sendo obediente ao falar dos apóstolos. Que nós sigamos em frente junto como um rebanho. Jesus é o Senhor.